Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero compartilhar com vocês um momento de oração, mas antes do momento de oração, tem uma palavra abençoadíssima. Principalmente você que está nessa campanha das causas impossíveis. Ah, pastor, que campanha de oração é essa? Aonde que eu encontro? Vou deixar aqui o primeiro link nas descrições. Você vai lá e vai acompanhar desde o primeiro dia essa campanha, para depois também você vir, ouvir essa palavra, receber essa oração no final do vídeo e ser tremendamente edificado, tudo bem? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Quando se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber no seu celular, no seu computador aí, as notificações do nosso canal. Tudo bem? Então eu quero compartilhar com você e deixe o seu joinha, marque o seu gostei neste exato momento. Fique agora então com essa palavra edificante. Glória a Deus! Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Essa canção me lembra que os discípulos, quando questionaram Jesus, Jesus ficou muito bravo. Se vocês quiserem, vocês podem ir embora. E Pedro falou essa frase: para onde nós vamos? Quem vamos buscar? Que só o Senhor, que tem palavras de vida eterna. Então isso é muito forte para a nossa vida, para os dias de hoje, amém? Pode sentar, fica à vontade vocês aqui. Boa noite para todos, graça e paz, amém? Amados, então nós vamos começar hoje aqui um propósito de campanha, né? Já começamos aí na internet, no YouTube, que é pelas causas impossíveis. Além de mim, tem alguém que tem causas impossíveis aqui? Glória a Deus, né? Todo mundo. E hoje eu quero falar aqui algo bem simples, sabe? Mas na verdade, essas palavras que eu vou trazer para vocês é para gerar motivação ao coração de cada um, amém? É um texto bem conhecido que eu vou iniciar aqui. Os outros textos eu vou falando no decorrer do tempo da pregação. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre aqueles que estão engajados, ou aqueles que vão estar engajados em oração, em jejum, em palavra, em buscar o reino, em estar, dispostos a viver um tempo de bênção, um tempo de milagres. E eu acho que para a gente começar essa campanha, iniciar esse propósito aqui na igreja, é muito importante a gente ter este entendimento aqui. É algo simples, algo básico. Vou falar sobre alguns princípios do reino do céu, para então nós depois nos outros dias trazer palavras mais profundas, amém? Mateus capítulo de número 6 é um versículo conhecido de todo mundo, que é o 33. Mateus 6, 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos, o quê? Vos serão acrescentadas, vos acrescentarás. Preste bem atenção, irmãos. Essa palavra buscar, diga assim, buscar significa empenhar-se. Não ouvi, diga empenhar-se. Então buscar, você já começa a gerar na sua mente qual é a força que esta palavra tem. Buscar é estar empenhado. Nós falamos, uma linguagem hoje jovem, nós falamos estar engajado. Então, buscar o reino dos céus é estar empenhado, é estar engajado. Só que reino do céu, irmão, é uma coisa muito complicada de se entender, de se compreender. Eu digo para você que você pode procurar qualquer outra coisa aqui nesse culto.
Vai depender de você se esse culto, essa campanha, essas reuniões, essas orações que nós iremos estar fazendo aqui, vai depender de você, se elas vão ter efeito ou não na sua vida. Porque o segredo todo desta campanha, de todas e qualquer bênção que você quiser, é entender sobre o reino dos céus. E a Bíblia diz que o reino dos céus, ele não é deste mundo. Diga assim: o reino dos céus, ele não é deste mundo. Quando a gente fala de reino, nós estamos falando de governo. E quando falamos de governo, nós estamos falando de uma forma política de se governar. Então nós temos hoje aqui no Brasil o governo dos homens. Nós temos aqui hoje na nação brasileira uma forma de governo, um sistema de governo chamado Os irmãos não jantaram hoje não. Deu o que, irmãos? Demônio? Não, democracia, né? E o reino dos céus não existe democracia, teocracia, ou seja, a vontade de Deus. Por que teocracia? Porque na época onde a maioria dos países, das nações, tinha essa forma de governo chamado reino, estes países, eles constituíam o quê? Reis. E o que eram as leis do povo judeu, além das palavras do Senhor, porque todas as leis que um rei poderia gerar eram baseadas na Torá, na palavra do Senhor naquela época. Então preste bem atenção, as palavras que o rei proferiam, elas se tornavam leis. Então o cidadão que vivia nessa forma de governo chamado reino, as leis vinham diretamente do coração de um homem. Por isso que tem aquele versículo que diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra, porque passava por um filtro da alma, um filtro do coração. E se esse coração desse rei, se o coração desse político fosse maligno, perverso, pecaminoso, o povo sofria. Na verdade, nós temos uma grande escala, um grande trono de iniquidade e corrupção, desde a época de Jeroboão para cá. Não teve nenhum rei, teve alguns assim, mais ou menos, mas a maioria dos reis, veio aquela frase do Antigo Testamento: e fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, todos os reis, tanto de Judá como de Israel, foram reis que construíram tronos de iniquidade. E hoje, para as pessoas se adaptar a uma linguagem de reino, e principalmente de uma forma de governo, que é o reino dos céus, onde as palavras do rei são a lei para ele viver, é complicado, irmão. Porque hoje tudo que você gerar para alguém que não vem afetar a livre vontade dessa pessoa, já se torna chato, já se torna enjoativo, já eu não quero mais. Então, para você se relacionar com Jesus, você tem que entender o reino. E no reino de Jesus, não existe a sua, a minha ou a nossa vontade. Ele respeita a nossa vontade, sabia disso? O bom é isso. Deus respeita tanto a nossa vontade que Ele deu um negócio para o homem chamado livre-arbítrio. Ele um dia chegou para Moisés e disse: Moisés, estou aqui, colocando na tua frente 2 caminhos. Está aqui o caminho da vida e está aqui o caminho da maldição. Você vai escolher para onde você quer ir. E eu digo para você, Moisés, escolhe, pois, o caminho da vida, para que você venha a ser bem sucedido. Então o reino de Deus é isso, irmãos. Não é a minha, não é a sua vontade, é a vontade dele. E quanto é difícil, irmão, vivermos a vontade dele, hein? Meu Deus. Por isso que Jesus sempre pregava que nós temos que
morrer para nós mesmos. Se o grão de trigo não morrer, ele não pode germinar. Se as nossas vontades interiores, que estão às vezes ligadas ou interligadas com vontades pecaminosas, se elas não morrem, nós não conseguimos fazer com que o governo de Deus se estabeleça na nossa vida. Hoje nós vivemos um nível de pessoas tão ansiosas, tão preocupadas, tão depressivas, tão desesperadas, que eles querem colocar você na parede e achar que você é Deus, resolve os meus problemas, porque se você não resolver os meus problemas, essa igreja não serve para mim, esse pastor não é de Deus, isso, aquilo, outro, vou procurar outra coisa. Então as pessoas estão assim. Mas não sou eu que tenho que viver o reino de Deus para você, é você que tem que viver o reino de Deus para a sua vida. Então quando a Bíblia diz buscai o reino, está falando buscai o governo dele. Será que é Jesus que governa a tua vida? Ou vira e mexe você quer fazer a sua vontade e deixa a dele de lado? Contrário do que muitos pensam, esse governo de Jesus, ele não é autoritarista. Não, porque os pastores, os crentes, os cristãos impõem isso e é isso, acabou e pronto. Não é, porque essas pessoas já têm convicção do que elas querem para a vida. Eles acreditam que essa forma de governo, aonde as palavras do rei, as palavras de Deus, as palavras de Jesus para nós, por ouvir você vai ter a vida eterna. Ele disse isso, meu irmão. Então se nós queremos viver as bênçãos, os milagres impossíveis, nós temos que buscar esse reino, buscar esse governo. E quantos de nós estamos desgovernados, irmãos? Ou até mesmo sendo governado pelo império das trevas. Eu fiz um vídeo no YouTube esse final de semana sobre os principados. A grande verdade é que tem muitas pessoas que estão vivendo e sendo regido por esses principados e nem sabem. Eu falei de demônios de alta hierarquia, demônios que controlam a nível nacional e mundial, que estão escritos na Bíblia, em Efésios capítulo 6, que Paulo nos diz. E eu fui falando das classes, porque cada classe, principado, potestade, os dominadores da maldade, as hortes, são classes financeiras, o espírito do centro de macumba, sei lá de onde é, da feitiçaria, esses menorzinhos aqui, eles são responsáveis para espalhar a iniquidade, são hortes, significa tropa ou exército. Então eles se espalham, irmãos. Então esses que manifestam aqui, é os miudinhos, irmãos, é os mais fracos, da qual tem crente que se falar o nome dele, eles querem sair correndo de medo. Imagina se ele vê o principado, imagina se ele vê um outro que eu falei lá, que é o Senhor do mundo, ou a Bíblia é um demônio que governa nações, que rege nações. Ah, pastor, mas a igreja não sofre, porque a igreja não é desse mundo. Sim, nós não sofremos diretamente, mas às vezes a influência deles no comportamento social, na ideologia, na filosofia, no folclore, na religião, e assim na educação, e assim sucessivamente eles governam. Eles controlam e constroem estruturas de pensamentos, que não são demônios, mas são plataforma para demônios entrarem na vida das pessoas. Então até mesmo para você escolher um candidato na política hoje, se você não tem esses entendimentos, como que você escolhe? Se não tem ninguém disponível que vai fazer a vontade de Deus, como é que faz? Ou a igreja se levanta para colocar pessoas que têm este pensamento, que não vão combater apenas a fome no sentido de sair dando dinheiro para os outros, mas combater o espírito da miséria, da pobreza que rege aquele lugar, que não deixa empresas entrar naquela cidade, que não deixa,
porque existem esquemas de corrupção, esquemas de favores, e aí, enquanto um come muito, os outros passam fome. Como que nós criamos um governo justo se nós não sabemos nem o que é reino de Deus, irmão? Se o reino de Deus ainda nem governa totalmente a nossa vida. Irmão, se eu for aprofundar nisso aqui é coisa, mas deixa para lá. Eu acho que você já entendeu um pouco. Buscai o reino de Deus é estar empenhado, estar engajado. Essa campanha, esse propósito, você tem que estar engajado, irmão. Você tem que gerar esse compromisso de estar engajado, de dar o seu melhor. E não só essa, mas todos os outros propósitos. O engajamento é o que vai fazer a força, é o que vai fazer a violência do reino acontecer. Tem pessoas que não têm engajamento. Para buscar o reino é necessário o engajamento. Para receber milagres é necessário você estar engajado. Se você hoje veio procurar qualquer outra coisa aqui nessa igreja, nesse lugar, ou aonde você for, se você for procurar primeiro favores de homens, orações de homens, não que essas orações são pecaminosas, não tem problema. Mas se você está com a mente apenas aqui nessa realidade, se você não consegue buscar o reino dos céus, nada feito para você, irmão. O próximo passo ele diz: buscai o reino dos céus e a sua que, irmãos? Justiça. A justiça de Deus é a sua justiça? É a nossa justiça? Não. E a justiça de Deus, irmãos, ela não se enquadra às vezes no sistema político também que nós temos hoje. A justiça de Deus é para aqueles que buscam, é para aqueles que se esforçam. Eu vou ler aqui uma sequência de bênçãos. Quem quer receber bênção, irmão, além de mim? Olha aqui, ó, quantas bênçãos aqui. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Eu li essa sequência de bênçãos pregando nesse final de semana. Olha quantas bênçãos João vai falar em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1. Ele está falando da cidade santa, do reino dos céus, da cidade, a nova Jerusalém, os novos céus, nova terra, nova vida, nova expectativa de vida. Lá não vai haver mais pranto, nem dívida, nem conta para pagar. Você não vai precisar mais comprar remédio, você não vai mais sofrer. Um monte de coisa não vai mais acontecer com você. Quem é que não quer essas bênçãos, irmão? Quem é que não quer este governo aqui? Todo mundo. Mas até para você ter esse governo aqui, este reino aqui, olha aqui quanto que é bênção, ó. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus, olha aqui as bênçãos, ó, depois de toda a maravilha que João viu, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Quanto sofrimento nós temos passado, financeiro, emocional, sentimental, familiar, espiritual, quantos sofrimentos que nos geram lágrimas, né? E olha aqui a promessa para nós: Ele vai limpar todas as nossas lágrimas, e não haverá mais morte. Olha que bênção, nem prantos, ninguém vai mais prantear, ninguém mais vai chorar, ninguém vai mais sentir dor. Ele vai dizer:
Não haverá nem clamor. Clamor é a palavra significado grito, ou falar em voz alta. O grito pode ser de desespero, pode ser de medo. Não haverá mais o clamor, né? E nem dor. Isso aqui, pelo amor de Deus, é essencial. Ninguém merece sentir dor a vida toda, não é verdade? Tanto física como emocional, psicológica. Quantas bênçãos, nós não vamos sentir mais nada disso. Continuando, porque estas primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não é uma mentira, irmãos. É algo concreto que vai e está acontecendo, né? Aí continua o versículo 6: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Diga assim: está cumprido. Então tudo já se fez, irmão. Todas essas bênçãos aqui já estão disponíveis para você. Pastor, não quero mais sentir dor. Pastor, não quero mais sentir esse sofrimento. Eu quero que Então, já está cumprido isso daqui. É só você tomar posse. Mas para tomar posse é uma batalha. Para tomar posse é uma guerra, aonde tem opositores. Os opositores são os inimigos. Os inimigos são os espíritos da maldade, aqueles que estão descritos, como eu disse, em Efésios capítulo 6, onde Paulo vai falar dos principados e tal. Versículo 6: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte de água viva. Uma coisa é você ter um copo com água, sabia? Jesus disse para aquela mulher samaritana: olha, se tu soubesse quem é que fala contigo, mulher, você me pediria uma água e eu te daria. Olha como que Jesus está disponível para nos dar. É só pedir. Porque quando nós buscamos a Jesus, nós buscamos o reino dele. Nós queremos que ele governe a nossa vida. E Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse, tu iria me pedir uma água, e eu te daria uma água, mulher, que nunca mais você precisaria voltar aqui e encher o teu balde, o teu galão, o teu cântaro. Não ia precisar mais você voltar aqui, porque a água que eu iria te dar, ela nunca mais ela iria matar a tua sede. Nunca mais você teria sede. E você não tendo sede, você não precisaria de toda essa engrenagem, de todo esse trabalho. O que aquela mulher responde? Aonde estão essas águas? O Senhor pode me dar dessas águas? Sabe o que o mundo te dá hoje? O que o mundo te oferece? O mundo te oferece, o mundo te dá um copo com água. O que é um copo com água? Eu estou com sede, quero beber, vou lá, bebo um copo com água e mato minha sede ali. Se eu tiver sede de novo, eu não tenho que beber outro copo com água, irmão? Sim ou não? E qual é a diferença da fonte de um copo com água? Diga assim: a fonte, ela jorra continuamente, sem parar. O copo com água você bebe e acaba ali. A fonte, ela jorra sem parar. Jesus está dizendo aqui: eu vou dar de graça para quem quiser e tiver sede. Eu não vou dar um copo com água. Como eu disse para aqueles irmãos, que quem receber um desses discípulos e der apenas um copo com água para eles, não vai perder o galardão. Só que o que eu vou dar é uma fonte. Não vai precisar mais ter sede, não vai precisar mais beber. Você trabalha o mês todo, sim ou não? No final do mês você tem um salário.
Aquele salário que você ganha, dá para o resto da sua vida, sim ou não? O que você tem que fazer? Trabalhar mais um mês de novo, sim ou não? Então esse salário é um copo com água. O que Jesus quer entregar para mim e para você financeiramente é uma fonte financeira. Ah, pastor, todo dia eu tenho que tomar um remédio para tratar essa enfermidade, para parar a dor, para parar isso, aquilo, outro. Jesus não quer te dar apenas um comprimido. Ele não trabalha com comprimido que alivia agora e depois você tem que tomar de novo. Diga assim: Jesus quer me dar uma fonte de cura e de vida eterna. E assim sucessivamente, irmãos. No caso da mulher samaritana, era uma fonte para a vida sentimental. Porque aquela mulher já tinha cavado ou tentado procurar 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela, ela estava numa relação extraconjugal. Mas não tem jeito, irmão, quando o reino de Deus ele se manifesta, você não vai precisar mais copo com água, porque você vai ter uma fonte. E aonde está a fonte, pastor? A fonte está em Jesus, a fonte está no reino, e ela está disponível agora. Você não acabou de ouvir aqui que ele disse: está concluído, está feito, está cumprido, já está disponível. Hoje nós vemos grandes homens e mulheres na área financeira e empresarial prosperando de tal maneira que o dinheiro que eles têm são fontes que não acabam. Na saúde do mesmo jeito, no ministério do mesmo jeito, e assim sucessivamente, porque são pessoas que receberam do próprio Jesus fontes e não um copo com água. E esse copo com água é só se você fazer o que nós lemos aqui no começo: buscai primeiro o reino do... Se você buscar. O que significa a palavra buscar? Empenhar-se. Porque na grande verdade as pessoas estão à procura de uma fórmula mágica, sabia? Pastor, não tem uma reza brava que o senhor faz aí não, e em 30 segundos o milagre acontece, para eu nem precisar mais vir aqui na igreja, para nem precisar mais cumprimentar o senhor, nem importunar mais o senhor. Será que o senhor não tem essa fórmula mágica não? Eu estou dizendo para você aqui que é o seu empenho que vai fazer isso acontecer. É o seu empenho que faz os milagres acontecer. Até quando eu tenho que me empenhar, pastor? Até o milagre acontecer, meu irmão. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Finalizando aqui o Apocalipse 21, paramos no versículo 7. Olha o 7. O 7 pronto, é para matar, para acabar com tudo. Eu não contei de todas essas bênçãos. Quem é que não quer a fonte? Quem é que não quer parar de sentir dor? Quem é que não quer parar com o sofrimento? Quem não quer todas essas bênçãos? Todo mundo quer, mas tem que estar empenhado, tem que estar buscando. Aí ele vai dizer aqui que não é para qualquer um, é para todos, porém todos não querem buscar. A salvação é para todos, o reino dos céus é para todos. Mas eu te faço uma pergunta: todos querem o reino dos céus? Não, nem todo mundo quer. Nós tivemos aí a disputa eleitoral da política aí. Nem todos quiseram um e nem todos quiseram o outro, ficou dividido, sim ou não? Tem pessoas divididas hoje, não sabe se quer o mundo ou se quer o reino dos céus. Não sabe se quer fazer a vontade de Jesus ou a vontade dele. Não sabe se caminha no caminho de Deus ou nos caminhos que ele acha que é certo. Salomão já disse: há muitos caminhos que para o homem, aos olhos dele, são bons, mas que levam ao que, irmãos? A morte, a destruição. Então você tem que parar para pensar: que caminho você quer? Que reino você quer? Versículo 7. Olha como que eu enrolo, né, irmão? Pelo amor de Deus. Ao que vencer. Olha só. Ao que vencer. Leia aí. Ao que vencer, herdará
todas essas coisas. Pronto. Não tem mais o que explicar. E eu vou vencer, pastor? Vai depender de você, meu irmão. Eu vou conseguir? Vai depender de você. Ah, mas não depende de Deus. Não, Deus já fez tudo. Tudo que Ele poderia fazer para você, Ele já fez e está fazendo. Agora é você que tem que vencer. Vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer a desistência, vencer a dor, a enfermidade. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu sinto dor, está complicado isso, mas é longe, é não sei o quê. Você coloca um tanto de empecilho, pronto. É esses empecilhos que você tem que vencer. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Muitas pessoas perdem em uma batalha espiritual, pela vida financeira, pelo casamento, muitos. E uma das formas que mais faz as pessoas perderem é a desistência, é a falta do engajamento, buscar, é estar empenhado, é estar engajado. Então o que faz eu e você receber as grandes bênçãos, os grandes milagres, é a nossa força que nós temos em Cristo, em Deus, a oração, a intercessão, a busca, a fidelidade, a consciência cristã. É tudo isso que nos faz vencer dia após dia. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha o que a palavra do Senhor fala. É o que vencer. A grande realidade é que muitos estão perdendo hoje, irmão. Estão se deixando derrotados. Estão se deixando por qualquer besteira, por qualquer picuinha, por qualquer bobeirinha, por qualquer viés ideológico, filosófico, religioso. Estão perdendo. E o inimigo está rindo, e o inimigo está achando bom, porque daí ele vai prevalecendo. E parece que por algum momento, por alguns segundos, por alguns dias, ou talvez até anos, você pense: Deus não funciona para mim, a minha fé é mesmo que nada. Mas não é apenas a sua fé, é a sua atitude de fé que não expressa nada. Ensinaram eu e você muitas coisas: a rezar, a fazer penitência, a ter algum tipo de fidelidade na igreja local. Ensinaram eu e você ser religiosos uniformes. Mas quem que ensinou a gente a lutar? Sabe quem é que está ensinando a gente a lutar, irmãos? A vida. A vida está ensinando a gente a lutar. Porque é tantos problemas, é tantas dificuldades. Mas a vida, ela ensina de uma forma dura, às vezes. A vida, ela ensina da forma mais terrível. E não existe hoje homens e mulheres, mentores, que ensinem as pessoas a batalhar pela fé. Aí você pega e lê o livro de Judas, não Iscariote. O Judas, o apóstolo, ele só tem uma epístola antes de Apocalipse. Ele começa descrevendo, e lá no versículo 3 ele vai falar: olha, eu quis escrever para vocês sobre a fé que traz a salvação comum, uma salvação coletiva. Aí ele diz assim: mas eu tive por necessidade exortar os irmãos a batalhar pela fé. Então o apóstolo Judas, ele já ensinava as pessoas a batalhar pela fé. Existe uma batalha. Ah, pastor, mas da onde eu vim disse que não precisa mais batalha, que Jesus já batalhou e venceu tudo. Mas olha como é que está a sua vida. Eu sei que criaram e estão criando uma teologia para quem não sofre, para quem não passa por problemas de divórcio, enfermidades, crise financeira. Ou quando isso acontece na igreja deles e vão buscar o líder religioso, eles vão te dar ferramentas humanas. Não, procura um psicólogo, procura um médico, procura um economista, procura um estudo, procura isso e aquilo outro.
existe igreja mesmo? Para que a gente veio aqui? Só para ser um bando de religioso? Um bocado de pessoa que fica brincando de filosofia, de teologia, de coisas que às vezes não interferem nada na nossa vida? Ou a gente vive um evangelho vivo, um evangelho de resultados, ou nós vivemos aquilo que Paulo falou assim, que o evangelho é o poder que transforma, ou nós ficamos nessa ladainha a vida toda, e discutindo ainda, brigando. Porque se tem uma coisa que cristão sabe fazer é brigar dentro da Bíblia. Mas eu acredito nisso. Mas eu acredito naquilo outro. Mas na outra igreja diz que eu tenho que rapar o sovaco. Mas na outra igreja diz que eu tenho que rapar a perna. Não, mas na outra igreja diz que se você rapar a perna e o sovaco, você é um endemoniado. É a soberba, é a inveja, é a vaidade, é o satanás na tua vida. Mas na outra igreja diz que não precisa dar dízimo. Mas na outra diz que sim. Quem dá dízimo é ladrão. E nós fica nesse áudio, mano, fica parecendo um UFC gospel. E no fundo nós não vamos para lugar nenhum. Você tem que encontrar a verdade dentro de você. A palavra do Senhor é muito mais do que as escrituras. As escrituras, o texto aqui, esse papel, tá bom, você pode chamar até de literatura, mas o que transcende isso daqui é um negócio chamado verbo vivo. Verbo é palavra, uma palavra viva. O que transcende isso daqui é a palavra viva. E o que é a palavra viva dentro de mim? É uma revelação dentro de mim. Da mesma forma que um dia você se decidiu a vou ser cristão, eu vou acompanhar os caminhos de Cristo, você teve uma revelação de Cristo. Mas para as outras áreas da sua vida, você vai estar precisando de revelações. Então não tem como eu, pastor Eliseu, colocar um verbo vivo dentro de você. Somente o Espírito Santo pode te convencer disso. E você lê aquele texto, vê aquela pregação, vê aquele ensino e dizer, esse negócio é para mim. É isso que é para mim. Quando você tem esse discernimento, fala, esta palavra para mim, é isso que eu vou fazer. Aí se torna um verbo vivo dentro de você. Porque se a palavra é apenas a palavra, uma palavra morta, que não tem expressão, que não tem vida, que não tem resultado, é apenas uma palavra. Nós não temos que fazer como os fariseus da época de Jesus, que adoravam a Torá. A Torá é santa. Quando eles falavam a Torá, ele estava falando até do papel, que não poderia ser profanado. Não, a Torá é santa. Mas muito mais santa do que a Torá é o Deus da Torá, que eles passavam às vezes por cima dos mandamentos dele. Então você começa a entender que para a gente estar empenhado e ter uma mudança de vida, temos que buscar o reino, e é buscar para vencer. Ao que vencer? Pastor, e aquele que perde, e aquele que não vai ser curado, e aquele que não vai ser liberto, e aquele que isso e aquilo outro? O que a gente pode fazer? Orar, interceder. Porque a igreja ela serve para uma coisa, irmão, só. Eu acredito nisso. Nós estamos aqui, os pastores, os líderes, é apenas para auxiliar você nessa batalha. Porque existem batalhas que você pode vencer sozinho, sabia? Lá na sua casa, no seu quarto. Mas existem outras batalhas que o movimento dos desengrejados não entendem, que são vencidas coletivamente. Existem lutas que você vence interiormente, você mesmo. Mas às vezes nós vamos precisar do corpo se manifestar, da coletividade, para ajudar uns aos outros em oração, em aconselhamento. E assim nós faremos com que o corpo de Cristo se torne muito mais do que um corpo, um exército que está disposto a lutar. E principalmente lutar uns pelos outros. Pastor, mas lá na igreja, pare com essas histórias do tempo passado. Porque o pastor não orava, não batalhava, não tinha isso e aquilo outro. Então mude hoje. Você vai decidir hoje que você vai estar empenhado e engajado para buscar a mudança na tua vida. Você vai assumir essa batalha, vai assumir essa guerra. Você.
vai decidir interiormente a mudar. Uma pessoa que tem sede de mudança e quer mudar, irmão, ninguém impede ele. Ninguém pode impedir. A Bíblia diz que quando... Eu vou finalizar, eu fico falando, né, irmão? A Bíblia diz que quando começaram a construir a Torre de Babel, quem lembra da Torre de Babel? Quem já viu essa história? Homens perversos. Nimrod, nem se fala, endemoniado em alto grau, rebelde que só. Quando eles começaram a construir a Torre de Babel, o texto sagrado diz que a unidade deles, a união deles eram tão forte, irmãos, tão forte, que nem o próprio Deus quis atrapalhar eles, porque eles tinham unidade para construir aquilo. Eles tiveram ali um compromisso mútuo para fazer aquilo acontecer, e a decisão e a disposição deles fazerem aquilo chamou a atenção de Deus. Cadê a nossa disposição? Você tem que ter disposição. O próprio Jesus disse: vocês têm que ter o quê? Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está animado. Olha a cara dele aí. Apesar do calor, né? Meu Deus do céu. Tem gente que olha para você, quando você olha para a cara dele, o desânimo dele pega você. Porque não é brincadeira, irmão. Quando Josué foi tomar posse da terra prometida, Josué tem bom ânimo. Quando Jesus disse que eu e você iria vencer o mundo, olha, no mundo vocês vão passar muitas aflições, mas vocês têm que ter o quê? Bom ânimo. E tem dia que a gente amanhece com a pá virada, né, irmãos? Bom dia. O cara olha assim. Que bom dia o quê? Bravo, chato, rabugento. Mas você acordar um dia assim não tem problema. E aquelas pessoas que são assim consecutivamente, que ânimo que tem para vencer, para lutar. E você sabe que isso mata a pessoa. A raiva, a ansiedade, o medo, o pânico, eles desenvolvem ou desencadeiam. Seu cérebro vai, a glândula hipotálamo vai desenvolver compostos químicos no seu corpo que vão gerar dor, que vão gerar sofrimento, que vão gerar um monte de coisa. Quando Jesus fala, tem bom ânimo, você sabe que o ânimo, a alegria, ela vai oxigenar o teu sangue. Eu estou ajudando uma irmã espírita, e ela disse que foi no médico, agora pagou um exame de R$900 fazer um check-up geral. E o médico disse para ela, você está faltando oxigênio no sangue. Eu falei, então você precisa de alegria. E ela realmente meio assim, azeda, né? É azedinha assim ela. A senhora precisa de oxigênio no sangue, então a senhora precisa de se alegrar, a senhora precisa de sorrir. Tem que sair dessa raiva, desse ódio, desse rancor, dessa amargura. Tem que se alegrar, tem que ter bom ânimo, porque até na hora da batalha o bom ânimo vai te dar mais força, vai te dar mais energia. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum motivo para se animar, para se alegrar. Encontre. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela... caça um alvo. Não é assim que a gente vê nos filmes, irmão? Sim ou não? Quem é das antigas que assistiu aquele filme do boxeador Rocky, pelo amor de Deus, o homem apanha o filme todo. Na última luta ele está lá apanhando, quase morrendo. Você sabe, é soco, é murro, e o cara não dá, pelo amor de Deus, vai morrer. Aí vem aquela lembrança da família, que ele tem que vencer, não sei o quê. Aí ele arruma a força de onde não tem. É aquilo que chama a atenção do filme. É aquilo que dá o ápice. Você tem que encontrar isso dentro de você. Essa violência para vencer. Tem pessoas que o diabo já sepultou os sonhos deles, os projetos, a meta. E aí, irmão, você está buscando o quê? Eu não estou buscando nada. Então para que vem para a igreja? Vai para a pizzaria, é melhor. Na pizzaria, pelo menos você vai comer uma pizza, um monte de carboidrato, que vai liberar no seu cérebro endorfina e dopamina. Você por um momento vai sentir uma sensação de alegria, mas depois piora, né?
Então nós temos que mudar completamente. O reino de Deus é que deve ser buscado primeiramente. E aí? Você está disposto a ficar engajado nessa campanha, neste propósito de invocar e buscar o reino dos céus, irmãos? Para que seja lá, que tipo de milagre que você precisa, financeiro, sentimental, espiritual. Se eu falar para você que eu já tenho anos de crente, e até hoje eu estou engajado em batalhas que eu ainda não venci, mas quero vencer. Tem batalhas assim, irmãos, que vão durar anos, que vai depender da nossa violência, da nossa insistência. Quando Jesus foi curar aquele paralítico no tanque de Betesda, irmão, o que chama a atenção de Jesus, para mim, na minha opinião, que a Bíblia não fala, por que ele deixa de ir na festa para ir lá no tanque de Betesda, que era um lugar fedido, sujo? A insistência daquele homem. 38 anos tu está aqui, meu irmão, esperando o milagre. Quando chega a minha vez, outro vai na minha frente e eu não recebo, mas eu não desisto, eu continuo aqui. Então veja como que é. O engajamento daquele homem é o engajamento que nós temos que ter, até o céu se manifestar, até o reino dos céus vir e se apoderar da nossa vida. Amém? Antes de a gente orar aqui, apresente as suas causas. Onde Deus reina, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Samuel, esse amor com seus olhos em chama. Fale com ele. Eu perguntei sobre os seus olhos, ele sorrindo me disse: o fogo. Deixa ele queimar. Nunca apaga, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Isso, fale com ele. Nunca apaga, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais violento que a morte. Começa a receber o toque dele agora. Existe um amor mais violento que a morte. Deixa ele te curar agora. E a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa. E esse amor veio a
nunca pagará. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos orar juntos aqui agora. Vem todo mundo aqui à frente. Vamos orar. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nós abrimos agora este propósito de oração e de campanha. Queremos apresentar as nossas causas e principalmente aquelas que para mim são impossíveis, mas a tua palavra diz que aquilo que é impossível para os homens, para Deus não é, para o Senhor não é. Eu creio no que está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, aonde diz que Deus limpará dos meus olhos toda lágrima, e não haverá mais na minha vida, na minha família, morte, seja ela física, emocional, sentimental, espiritual. Não haverá mais pranto, desespero, agonia, tristeza. Não haverá mais clamor. Eu não precisarei mais de clamar por ajuda de homens que são limitados, porque neste momento eu estou invocando aquele que pode todas as coisas. Não haverá mais na minha vida nenhum tipo de dor, seja ela física, emocional, sentimental, espiritual, porque o meu Deus, o Senhor, vai fazer com que todas essas coisas sejam passadas. Não vai mais existir a partir de hoje na minha vida e na minha família nada disso, porque eu viverei o milagre na minha vida em todas as áreas. Senhor Jesus, me cura, me liberta, restaura completamente a minha vida, me faz prosperar em nome de Jesus. Agora você não vai precisar mais repetir. Nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos orar pela tua vida. Talvez você está aqui precisando de cura, de libertação. Este é o seu momento. Esta é a sua hora de, juntamente conosco, manifestarmos o reino dos céus. Eu sinto a presença dele aqui muito forte. Eu sei que milagres vão acontecer. Espírito Santo de Deus, cada um, Senhor, que nós impormos as mãos hoje, o milagre vai acontecer, Senhor.
essa causa impossível, essa causa complicada. Cada um, Senhor, que está através desse vídeo, através dessa imagem na internet, no YouTube, eles vão se sentir tocados também por esta oração, por essa palavra, e o milagre também vai acontecer. Espírito Santo de Deus, eu quero que neste momento toda força maligna, toda força espiritual, de feitiçarias, de bruxarias, de encantamentos, de maldições, sejam quebradas, destruídas da vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Aonde tem um espírito maligno, aonde tem uma amarração sentimental, nós damos ordem para você, espírito que está amarrando a vida sentimental, você que talvez foi pago, você que talvez recebeu para entrar nessa vida, no casamento, no relacionamento, você que está amarrando, você que está bloqueando essa pessoa, para essa pessoa não ser feliz, solta agora, perca a tua força agora. Tudo que foi dado na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, espírito de enfermidade que está gerando esse nódulo, esse cisto, este mioma, o caroço, o câncer, a alergia, o inchaço, a inflamação, a infecção, solta essa pessoa agora, solta essa pessoa agora, perca a tua força agora, perca a tua influência agora. Toda a dor que essa pessoa está sentindo, dor nas juntas, nos nervos, nas articulações, nos ossos dessa pessoa, eu te repreendo agora a dor, dor na garganta, dor nas costas, dor nos joelhos, dor nos pés, no estômago, solta agora, solta agora, e vai embora, em nome do Senhor Jesus. Solta a vida financeira desse homem, solta a vida financeira dessa mulher, toda miséria, pobreza, estas dívidas que não acabam, é uma dívida atrás da outra, essa pessoa que nunca consegue romper, nunca consegue vencer financeiramente, processos que estão amarrados, estão bloqueados, lentos, nós damos ordem para que essa força do mal solte completamente cada um. Nós liberamos sobre essas pessoas agora saúde, nós liberamos para essas pessoas agora virtude, força, poder. Vem, Senhor, sobre os teus filhos agora, Pai, e manifesta a tua glória, Senhor. Todo mal vai tocando, Senhor, vai abençoando, Pai, toda resistência cósmica que luta contra esse homem. Nós determinamos que toda força espiritual que bloqueia, que amarra, que não deixa ele ser feliz, que não deixa ele prosperar da forma que ele deseja, da forma que ele quer, nós determinamos agora os encantamentos, todo o peso de feitiçaria sobre os ombros dele, toda a força espiritual de herança familiar, de pessoas que se envolveram com os feiticeiros, nós determinamos agora, pegue todo o teu mal, todos os teus sentimentos ruins, toda a tua força maligna agora, solta as emoções, solta agora os sentimentos dele. Eu coloco dentro desse homem agora a libertação que ele pede, aquilo que ele está precisando. Deus, chega de sofrimento, chega dessa luta, Pai, dessa batalha que o teu filho vem travado, Senhor. Neste momento, nós quebramos toda essa força espiritual. Saia,
solta completamente. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Restaura o teu filho completamente, Senhor. Restaura completamente, Senhor. Deus, vem sobre a tua filha, Pai.